Início a nosso webinar sobre saúde mental no trabalho. Agradeço a presença de quem já está aqui, depois alguns vão entrando e outros depois vão assistindo na nossa gravação, que eu também vou deixar compartilhado com vocês, para se desejarem rever algum ponto, ficarem bem à vontade. E também, depois, se vocês precisarem de alguma informação a mais daquilo, tudo que eu vou estar compartilhando aqui, vocês podem ficar à vontade e também falar diretamente comigo lá pelo WhatsApp, tá? Sheila, seja bem-vinda aqui também. E vamos dar início, então, ao nosso conteúdo, né, nesse final de expediente, para encerrar a nossa quarta-feira. Tá? Bom, eu tenho convicção de que vocês têm acompanhado as notícias a respeito dos afastamentos em relação a transtornos mentais no trabalho, né? Então, a gente vê uma evolução muito grande. Só no ano passado, aí, quase 500.000 de afastamentos impactando o ambiente do trabalho. E talvez a pergunta que começa a pairar no ar é: que número nós teremos agora em 2025? Né? Então, a gente entende que ansiedade, depressão, burnout, mas também alguns outros fatores têm impactado a qualidade de vida no trabalho, tem impactado a produtividade das empresas, isso tem se tornado uma preocupação recorrente para o RH, né? Então, vocês, como gestores, eu tenho certeza que vocês estão aí olhando para esse aspecto, não só a partir do momento de hoje, mas também já de alguns dias, porque NR1 tem sido um dos assuntos mais discutidos e se falado no momento, principalmente em transmissões de web ou outras webinários. Mas a grande pergunta, né? Qual é o impacto previsto aí, se dá para prever, na verdade, né? Em relação a 2025 e como é que a gente pode estar trabalhando nesse aspecto para verificar o que fazer para mitigar, para amenizar esse impacto na onde nós estamos trabalhando, tá bom? A gente viu, então, que no ano passado, o Ministério do Trabalho e do Emprego regularizou, fez uma atualização da NR1, trazendo agora, a partir do dia 25, 26 de maio, a obrigatoriedade das empresas fazerem uma avaliação dos riscos psicossociais, para que a gente, então, como empresa, comece a entender o que está acontecendo dentro do nosso ambiente e criar um plano de ação para que a gente possa, então, amenizar esses impactos na sociedade. Né? A gente sempre fala afastamento do trabalho, mas, na verdade, eu até tenho colocado isso de uma forma como uma transformação dentro da empresa, mas que ela acaba indo para a nossa sociedade. Então, eu digo, novamente, né, eu disse no começo, aqui para alguns, e sempre tenho dito isso em algumas falas, que como empresa agora nós temos uma oportunidade de passar por um processo de transformação bastante profundo, e a lei vem, de certa forma, favorecer muitas ações que a gente, como disseminadores das boas práticas em gestão de pessoas, já vínhamos querendo fazer. Né? Então, o que são esses riscos? O que a gente entende por isso? O que a normativa regulamentadora 1, além dos riscos ocupacionais, que apontava antes para as doenças ocupacionais, ela vem trazendo como algo relevante para a gente chamar nossa atenção em relação ao nosso cotidiano nas empresas, né? As longas jornadas de trabalho, a pressão por resultados, as relações interpessoais. Então, sempre eu analiso, dentro dos trabalhos que eu realizo, dois pontos importantes, que é a confiança e a colaboração entre as equipes. Isso é um ponto a gente a ser trabalhado, e muitas vezes a gente fazer palestras, treinamentos, a gente precisa melhorar a eficácia dessas ações dentro das organizações, para criar uma harmonia nessas relações aí interpessoais. A falta de reconhecimento e a insegurança no emprego, mas isso eu também digo aqui, que não é só um fator da própria empresa, né? Um país, quando ele passa por uma recessão, por alguma questão que impacta a economia, o colaborador, ele também vai se sentir inseguro em relação à manutenção, à sua empregabilidade, tá? A ausência de ferramentas também para a gente identificar e avaliar os riscos psicossociais, e o que eu também tenho muito percebido, a falta de conhecimento sobre o que de fato é a saúde mental e os impactos que ela causa no ambiente de trabalho. Isso, como consequência, a gente tem aí esse número de quase 500.000 de afastamentos em 2024, quase 1 milhão quando a gente soma com o ano anterior, né, 2023 e 2024, nós chegamos a cerca de 800.000 afastamentos nesses últimos 2 anos.
Os custos com tratamento médico, as indenizações, a perda de produtividade, a falta de engajamento do colaborador, a dificuldade da gente também reter os talentos dentro das empresas, e aqui muito nas empresas onde do ambiente que eu trabalho presencialmente, né, além dos trabalhos online, mas eu vejo no Brasil hoje uma dificuldade da gente fazer a captação de bons profissionais. Então, a gente tem hoje uma dificuldade de captar profissionais no mercado de trabalho, e também isso acaba impactando na reputação da empresa no mercado, ou seja, como é que ela fica conhecida, o que, que as pessoas pensam a respeito de tal empresa, quando a gente abre uma vaga, né, o que isso pode representar para a pessoa que está se candidatando. Né? Mas aí eu trago uma pergunta para vocês, para a gente esquentar um pouco aqui, né? Até que ponto os afastamentos são, de fato, responsabilidades das empresas? Vocês já pararam para pensar nisso? É quando a gente tem um diagnóstico que tem ali de ansiedade ou crise de pânico, né? Ou depressão, por exemplo, né? Até o próprio burnout também. Então, existem questões sociais hoje que impactam no ambiente de trabalho, mas que não é exatamente originado na empresa, no ambiente de trabalho. Agora, como é que a gente consegue caracterizar isso? Se a empresa que a gente trabalha, ela oferece de fato, ela tem riscos psicossociais que acabam impactando a vida do trabalhador. Então, eu tenho casos de clientes, de colaboradores que receberam um diagnóstico ali de ansiedade, e a gente, ao analisar, já tendo passado por uma avaliação dos riscos psicossociais, entendendo que ali não existe um risco elevadíssimo, tá? Ou seja, aquele ambiente ele não oferece aquele tipo de situação, mas ao analisar o contexto de vida do colaborador, a gente percebe que a sua vida fora da empresa passa por momentos desafiadores e que a raiz daquela ansiedade, ela não está dentro do ambiente. Então, como é que a gente pode se organizar, se prever para também entender que muitos desses fatores estão fora da organização? Tá? O que fazer? É a segunda pergunta que eu trago para vocês. E dentro desse trabalho de saúde mental, o que a gente precisa é avaliar esses riscos psicossociais, para que a gente possa, então, identificar os problemas existentes, quando existem, e implementar medidas eficazes para que a gente promova esse ambiente de trabalho saudável. Tá? Então, a gente parte aí de 3 ações, de avaliar, de identificar e de implementar. Agora, como é que a gente, então, começa essa avaliação? Então, mais do que atender a normativa, né, como eu disse em alguns momentos atrás, a gente está numa era de transformação das empresas. Então, hoje a gente vem de uma forma muito profunda olhar para todos os aspectos dentro de uma organização e trabalhar a médio e longo prazo uma transformação dentro das empresas. Então, eu tenho dito que uma empresa, ela é um lugar de geração de riqueza, e aqui eu estou falando financeiramente mesmo. Por quê? Eu sempre disse que existem 2 pilares importantes dentro de uma organização, o financeiro e as pessoas. E a gente precisa ter um equilíbrio sobre isso. Por quê? Com recurso financeiro, a gente consegue fazer investimento, a gente consegue trazer mais treinamento, a gente investe tanto em estrutura, em tecnologia e nas pessoas. Então, essa geração de riqueza, que é o objetivo, a lucratividade, a produtividade, o resultado, ela é extremamente importante. Ao longo do tempo também, ao mesmo tempo, entender que as pessoas também são extremamente importantes. E aqui agora a gente tem por trás da NR1, talvez ali o invisível da NR1, é a oportunidade de fazer um trabalho bem humanizado para com as pessoas. E aí eu pergunto para vocês, que são todos de RH, né? Esse não sempre foi o desejo da gente poder ter práticas bem humanizadas, né? Alinhadas com os objetivos, atendendo os resultados, né? Por outro lado, a gente também traz na nossa estrutura pessoal e de vida alguns desafios. A gente sempre fala por pressão de resultados. Mas quando é que nós fomos educados para ser resilientes? A resiliência ela é algo muito importante. E a gente, na verdade, nem na nossa casa, nem nas escolas, nem na faculdade, em ambiente nenhum, nós somos treinados para isso.
E hoje a gente entende que muitos desses impactos vivenciados vêm justamente dessa falta de estrutura psíquica aqui, tá? E sempre falando de psique, né, que é esse, na verdade não é um órgão, mas é considerado como se fosse, que está em todos nós, ela é a psique responsável por interpretar todas as situações que a gente vivencia no cotidiano, e ela interpreta isso numa forma de emoção. Então, quando a gente vive algo muito bom, a gente vai se sentir muito bem, mas quando a gente vive uma situação de pressão, de uma grande carga de demanda, né, muitas vezes questões de assédio dentro do ambiente de trabalho, essa psique, ela vai mexer sim vai fazer uma interpretação dessa emoção e vai mexer com o nosso sistema nervoso autônomo e vai impactar tanto a nossa saúde física quanto mental também. Tá? Então, o que eu trago para vocês hoje nesse aspecto? Tá? Eu quero falar um pouco sobre o diagnóstico integrado. Tá? O que é o diagnóstico integrado aqui de saúde mental e bem-estar? Nos últimos anos, eu tenho trabalhado fortemente com saúde mental, criei uma metodologia muito voltada para pessoas que passam por processos de câncer, né? Então, aqui a gente até tem uma das nossas parceiras aqui, a Casa do Valpaiva, em Natal, que tem todo um olhar para pacientes oncológicos, e essa metodologia, ela visa justamente a gente entender qual é a influência emocional que existe por trás das enfermidades. E o câncer, no Brasil, é uma das enfermidades que bastante impacta. Toda essa base científica, né, de entender as doenças psicossomáticas, ao longo do tempo também eu venho trazendo para dentro do ambiente de trabalho. Para a gente entender o que, por exemplo, além de uma ansiedade, o que a sobrecarga de trabalho ela pode trazer para o corpo, para a nossa biologia. Então, geralmente, quando a gente fala de doenças na coluna, uma degeneração, uma hérnia de disco, por exemplo, a gente está falando de situações onde a gente se sente sobrecarregado. Tá? Então, quando a gente analisa o contexto de vida, a gente vai entender que muitas vezes a sobrecarga, sim, ela está presente ali no ambiente de trabalho. Por que que isso acontece? Porque eu, como líder, posso ter um comportamento de centralização, demando para as pessoas fazer, as pessoas não respondem naquilo que eu quero e eu trago para mim. Ou então, a gente tem aquele colaborador que ele é excelente em suas ações. E o que a gente faz, ao invés de demandar para quem deveria, a gente demanda para aquela outra pessoa e ela vai ficando sobrecarregada. E num determinado momento, o corpo ele vai falar sobre isso. Então, aqui o propósito do diagnóstico integrado, além da gente olhar para os riscos psicossociais, a gente também vai poder fazer um mapeamento de situações que sobrecarregam a saúde física. Tá? E por que que ele é integrado? Porque não somente os riscos psicossociais, mas a gente vai ter um olhar para esse tripé, para liderança, para resultados e para saúde mental. Então, esse diagnóstico, ele traz toda uma estrutura aonde a gente vai estar percebendo a saúde mental, os riscos psicossociais, a performance da liderança e também a gestão de resultados. Então, uma vez que um dos pontos que se torna o risco psicossocial é a pressão por resultado, como é que a gente consegue fazer o alinhamento desses três pontos, focando principalmente o desenvolvimento da liderança, para que essa liderança possa ter um relacionamento harmonioso com seus liderados e a gente alcance os resultados esperados de maneira que esse ambiente de trabalho ele seja o mais saudável possível. Então, o diagnóstico integrado, eu trago essa palavra integrado justamente porque a gente vai olhar para esses três pontos. Tá? Então, por exemplo, como é que a gente desenvolve o nosso processo de comunicação dentro da empresa? As informações são claras? Todas as pessoas têm alcance a essas informações? A estratégia da empresa, ela é bem definida? As pessoas entendem qual é o caminho que tem que seguir, quais os resultados que tem que alcançar? O que acontece quando a gente não tem uma comunicação bem estabelecida, bem definida nesse sentido? A gente vai provocar aqui no colaborador um sentimento de como se ele tivesse perdido no ambiente de trabalho. Tá? Então, muitas vezes, a gente pode, biologicamente falando, ter um impacto aqui em órgãos como bexiga. Tá? Então, uma incontinência urinária, por exemplo.
Então, eu trago muito desse conteúdo para a gente perceber não só os riscos psicossociais, mas também outros fatores de adoecimento, que podem não gerar um afastamento de longo prazo no colaborador, mas são ali muitas vezes atestados de 3, 4, 5, 6, 7 dias, e que acabam também impactando na produtividade da empresa. Tá? Então, como é que está essa confiança dos colaboradores em relação aos seus líderes? Então, eu já venho aí numa longa jornada de desenvolvimento corporativo, já vi muito líder em avaliação de desempenho, ele dá o feedback apenas entregando o relatório da avaliação de desempenho. E como é que se dá a estrutura de desenvolvimento dessa pessoa? Então, como líder, o que eu preciso fazer? Um acompanhamento, um feedback estruturado, ter uma escuta ativa, fazer um acolhimento para quem está chegando. E por que isso é importante? Para que a pessoa ela se sinta engajada. Então, muitas vezes o engajamento também vem de processos e de situações onde o líder ele não tem uma estrutura, né, não tem uma inteligência emocional para fazer toda essa abordagem. Por outro lado, o colaborador ele se sente abandonado, ele se sente separado, tá? E isso também acaba trazendo alguns fatores, algumas outras doenças que impactam a questão física, mas também vão impactar numa esfera, por exemplo, de ansiedade, que ao olhar para o futuro, esse colaborador, ele vai ter ali um medo do que vem pela frente por conta das incertezas, tá? Ou por muitas vezes de conflitos que existem naquele território. Então, o diagnóstico integrado, além de observar o desenvolvimento da liderança, a maneira como os resultados são trabalhados, como eles são cobrados, entre aspas, aqui, a gente também vai poder fazer um cruzamento dessas situações e de como isso impacta emocionalmente o colaborador, para que aí a gente possa, então, implementar ações que venham amenizar os riscos psicossociais, né? Então, a estrutura do diagnóstico, né, trazendo essa base da saúde mental, da performance das equipes e da gestão de resultados, ela está centrada em 64 questões. Né? Essas 64 questões, elas são organizadas em 15 dimensões, onde a gente fala sobre comunicação interna, liderança, reconhecimento, processos das atividades internas, onde a gente fala sobre sustentabilidade, onde a gente fala, inclusive, também sobre diversidade. Tá? Então, a gente tem o diagnóstico integrado já estruturado muito antes da própria exigência da NR1, com base em normativas internacionais, inclusive, que parametrizam a saúde e a segurança no trabalho. Tá? E além da gente poder olhar para essas dimensões e essas 64 questões que nos ajudam a identificar os riscos psicossociais, a gente faz um cruzamento para entender quais são os tipos de conflitos que impactam em doenças ou transtornos mentais no cotidiano da organização. Então, além da gente poder identificar os riscos, aqui o diagnóstico integrado, ele traz um raio-x da organização, aonde a gente vai poder ter poder realizar um trabalho de prevenção, inclusive de doenças, tá? Tanto dos transtornos mentais, quanto também de doenças psicossomáticas. Né? Como é que a gente organiza o diagnóstico? Né? Ele parte das 15 dimensões, as 64 questões, 9 tipos de conflitos que se correlacionam com essas doenças psicossomáticas, e no final desse produto, dessa aplicação do diagnóstico, a gente vai ter um relatório geral da empresa, onde eu vou fazer uma amostra aqui para vocês dessa plataforma, como que tudo isso é trabalhado, mas também, além da apresentação geral, a gente vai conseguir ter uma visão ramificada, tá? Então, eu vou trazer aqui, por exemplo, o indicador principal, que é o de favorabilidade dentro de uma organização. A gente consegue entender o quanto as pessoas, os colaboradores, percebem a cultura e vivem a cultura da empresa, mas também a gente consegue fazer uma análise setorial, tá? Então, se a sua empresa ela tem, por exemplo, algumas unidades de negócio, eu tenho uma unidade de negócio em Natal, outra em João Pessoa, outra em Recife, ou tenho em várias outras cidades dentro de um estado, a gente consegue fazer esse mapeamento também por essas unidades de negócio ou por setores da empresa.
por faixa etária, por tempo de casa, então a gente consegue estabelecer alguns filtros para ter uma visão bem ramificada, bem detalhada sobre esses riscos psicossociais, né, o que acontece dentro da organização e quais são as áreas da empresa que mais têm esse impacto. Olhando uma unidade de negócio ou uma área da empresa, a gente consegue principalmente perceber a eficiência da liderança, como é que está a atuação da liderança dentro daquela área ali. Tá? E tudo isso a gente entrega também, além da própria plataforma, a gente tem ali uma apresentação que vai para o RH, para a diretoria, e esse diagnóstico que vai num relatório em PDF para a empresa. Tá? Esse a plataforma, ela é um formulário online, tá? Customizado, então, além das 64 questões, você pode acrescentar algumas outras, tá? Com pergunta aberta, pergunta fechada, a gente definindo ali os parâmetros de resposta. É acessível a todas as pessoas por meio de desktop, notebook, smartphone, e você, como RH, né, como a pessoa que está acompanhando esse processo, você também pode e observando o que está acontecendo durante o ciclo em que a pesquisa ela está acontecendo. Então você vai observar gráficos de forma geral, mas também, como eu disse no exemplo, por algumas áreas. Né? No diagnóstico integrado, eu criei 5 indicadores principais. Tá? Então, a gente pode estar olhando para alguns pontos, mas principalmente a gente vai entender a favorabilidade, ou seja, o quanto os colaboradores compreendem e são favoráveis à cultura da empresa. A gente vai ter o indicador de liderança transformadora, aonde a gente vai poder compreender o, como é que está o desenvolvimento, a motivação e a inspiração por meio dos líderes, o direcionamento deles em vista aos resultados que precisam ser ocupados, desenvolvidos, alcançados. A gente vai ter o indicador de saúde mental, onde a gente vai poder olhar justamente como é que os colaboradores percebem o seu estado de saúde mental nesse ambiente, o de engajamento, para entender o nível de comprometimento, de pertencimento, principalmente, que os colaboradores têm, e o indicador de diversidade, ou seja, como é que a gente trabalha as diferentes culturas dentro da organização. Tá? Então, são os 5 indicadores hoje que, dentro do diagnóstico, eu considero extremamente importantes para a gente poder realizar um trabalho bastante profundo. Agora, muito mais do que esses números, o diagnóstico ele vai trazer, como eu disse antes, um raio-x sobre a empresa, tá? E isso vai ser melhor visualizado quando eu mostrar aqui para vocês a plataforma. Então, o diagnóstico ele permite a gente ter esse raio-x, né? Se você já tem um programa de treinamento, de melhoria, de desenvolvimento das pessoas, ele vai te permitir você ter um maior alinhamento. Então, digamos que você faz um treinamento para os teus líderes. Na hora que você aplica o diagnóstico integrado, você vai saber exatamente qual é o nível de profundidade desse treinamento, mas principalmente compreender qual líder precisa de mais atenção. Né? Se a gente percebe que existe um viés, um gap na comunicação interna, a gente vai entender qual área tem maior deficiência desse processo da comunicação interna. E quando você, então, realiza o diagnóstico, implementa as melhorias, o que que isso também está te oportunizando, além de melhorar a qualidade da saúde no ambiente de trabalho? Você partir para selos de reconhecimento de mercado. Hoje no Brasil a gente tem 2 grandes selos, que é a GPTW e Lugares Incríveis para se Trabalhar, que é promovido pela Fundação Instituto de Administração e o portal UOL. Tá? Então a gente consegue também organizar toda a empresa para buscar esse tipo de reconhecimento no mercado. Então, aqui eu tenho uma tela, mas a gente já vai agora acessar aqui a plataforma para vocês terem um entendimento de como é que nós podemos mensurar tudo isso, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui essa amostra da nossa plataforma, aonde a gente consolida toda essa aplicação do diagnóstico integrado. Né? Então, vamos lá.
O diagnóstico, ele começa com toda a parametrização para a empresa, tá? Então, eu apresento toda a estrutura, as 64 questões, como que a gente organiza, os filtros que podem ser aplicados, mas também quais filtros vocês querem aplicar, tá? Ah, aqui, a gente tem uma visualização já do resultado que está acontecendo. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui o indicador de favorabilidade. Tá? Então, na hora que a gente tem lá as pesquisas, o ciclo se encerra, ou ao mesmo tempo que ele está acontecendo, a gente já consegue perceber o impacto que a empresa tem em termos de favorabilidade, ou seja, o quanto os colaboradores compreendem e vivem a cultura proposta pela empresa. E o interessante, quando eu falo de ramificação, a gente olhar os setores da empresa, vamos gravar esse número aqui de 93,4%. Isso daqui seria um indicador geral de favorabilidade, tá? Então, nessa amostra aqui, a gente tem um resultado bastante satisfatório. Mas aqui, por exemplo, eu posso observar essa favorabilidade por setor. Então, aqui eu acabo vendo o meu indicador de 93,4, eu vou aumentar um pouquinho aqui, e consigo também olhar por outros setores. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um setor onde de 93,4, que é o geral, nesse setor especificamente ele está em 78,1. Tá? Ou seja, eu tenho aqui 7,8% das pessoas dizendo que não são favoráveis à cultura da empresa. Agora, por que isso acontece? Então, quando eu consigo olhar para uma questão de dimensões, né, eu consigo compreender por grupos de questões. Por exemplo, aqui eu vejo que o grande impacto nessa amostra é o relacionamento interpessoal. Tá? Então, onde eu tenho uma favorabilidade de 55,6. Consigo perceber, inclusive, dentro da metodologia que eu desenvolvi, o que eu estou chamando de conflito de abandono, que é justamente um sentimento que as pessoas têm de que elas são deixadas de lado, não têm a atenção necessária para o desenvolvimento das atividades. E como é que a gente consegue perceber tudo isso, tá? Eu consigo perceber tudo isso justamente quando eu avalio, eu vou pegar aqui um exemplo da nossa dimensão de liderança, tá? Onde eu consigo avaliar o meu perfil da liderança. Então, para um indicador geral de 93,4, a minha liderança traz uma amostra de 91,7. Alex, o que você trabalha aqui? Né? Então, na própria plataforma, você consegue perceber quais são as questões que são desenvolvidas. Se o colaborador, quando ele precisa conversar com o chefe sobre assuntos pessoais, que é muito comum, ele tem abertura para isso, mas principalmente se ele acredita no que o chefe está dizendo, tá? Se ele entende, se o chefe dele entende tudo sobre a área que ele trabalha, se o líder aceita feedback, mas também se o líder faz uma avaliação com frequência, então a gente avalia questões importantes aqui de feedback, a estruturação, se o colaborador compreende tudo aquilo que é passado, se as avaliações que ele recebe do líder ajudam ele a crescer dentro da organização. E o interessante é que, além de olhar esse indicador geral, a gente consegue também avaliar esse indicador de liderança por área. Tá? Então, aqui a gente acaba tendo uma leitura por departamento, por unidade de negócio, e aqui, novamente, eu vejo que eu tenho uma área onde a favorabilidade da liderança é de 62,5%. Tá? Então, a gente consegue ter uma estratificação, ou como eu disse no começo, né, um raio-x daquilo que está acontecendo dentro da empresa. O mesmo acontece por nível hierárquico, tá? Então, eu posso olhar uma diretoria, uma gerência, uma área operacional, tá? Eu posso fazer um olhar também para todas as questões que são aplicadas, tá? Então, a gente consegue, além de observar aqui questões bem profundas e em níveis analíticos bem interessantes, eu digo até que é um relatório bem cirúrgico, a gente consegue, então, perceber isso de forma profunda e entender quais são as áreas que precisam ser desenvolvidas aqui. E todas essas informações, elas acabam sendo consolidadas num relatório, né, que envolve cerca de 30 páginas, dependendo da estrutura também da organização,
aonde ele é entregue, e você, como gestor de RH, como um consultor de RH, se deseja utilizar de uma ferramenta que te ajude na avaliação dos riscos psicossociais, você pode estar observando a partir dessa estrutura também, tá? Então, aqui uma das coisas que a gente trabalha bastante na plataforma é a segurança dos dados e também a questão do anonimato, então é muito importante que o colaborador ele se sinta seguro no questionário que ele está respondendo e o quanto ele vai poder ser o mais sincero possível ao responder esse questionário. Como disse, essa estrutura aqui que eu estou apresentando para vocês pelo notebook, ela também pode ser observada, pode ser preenchida a partir de um smartphone. Então, não existe limitação para o colaborador se ele está numa função que ele não tem computador. Tá? Então, se ele está num nível mais operacional, se ele está mais com atividades no meio da rua, está externo, ou numa área onde não tem computador, ele pode fazer esse preenchimento também pelo smartphone. Tá? Tudo bem até aqui? Eu quero deixar o tempo aberto para vocês agora. A Tabata precisou sair aqui. Como é que está para vocês aqui essa explanação? Está fazendo sentido? Não faz sentido algum? Eu ainda tô aqui, viu, Alex? Tá aí, Tabata, muito bom. Eu vi só mensagem no chat. Tá? Como é para vocês perceber a ferramenta em si, tá? Então, como eu mostrei aqui, né, eu vou pegar um outro exemplo aqui, por exemplo, eu vou trazer aqui questões de estratégia, tá? Então, para cada dimensão, né, aqui eu trago um relatório, um indicador sobre a estratégia da empresa mediante ao diagnóstico, a pesquisa que foi aplicada para os colaboradores. A gente tem aqui nessa visualização todas as questões que são trabalhadas, tá? Então, conheço os objetivos da empresa, as metas são claras e bem definidas, a empresa entrega produtos de qualidade, então a gente consegue observar tudo isso daqui. Eu consigo fazer uma leitura também por setor, como eu mostrei, tá? Então, além de eu perceber o indicador, quando eu falo da dimensão de estratégia, que tem um resultado muito bom de 97,8 nessa amostra, mas eu vejo um setor, esse setor, inclusive, ele está sempre com um indicador menor que os outros setores, então isso já me chama bastante atenção, mas eu posso trazer também aqui a leitura de algum outro indicador, por exemplo, a força da marca da empresa, como é que os colaboradores veem a força da marca da empresa. Aqui nessa amostra, é uma amostra onde as pessoas acreditam na empresa que elas trabalham, né? Então, se elas recomendam como um ótimo lugar, se ela tem orgulho de fazer parte da empresa. A gente fala de um risco psicossocial que é demanda de trabalho. Então, a gente também tem aqui uma dimensão chamada demanda de trabalho, essa especificamente ajuda a gente a entender se os colaboradores estão se sentindo sobrecarregados. E se estão, a gente consegue, então, fazer um trabalho bem direcionado, né? Então, a gente tem 3 questões aqui, por exemplo, que permeiam essa dimensão. E como eu disse para vocês, eu consigo ter esse olhar também por setor. Tá? Então, eu tenho um indicador de 96,3, que no geral é muito bom, mas eu tenho um setor aqui que tem um resultado de 83,3. O que acontece aqui, então? Eu olho para esse setor e vejo que a percepção dos colaboradores ali é de que estão realmente sobrecarregados. E aí eu vejo que esse setor em específico, mediante aos outros resultados que a gente viu por aqui, em liderança, em comunicação, né, em estratégia, ele está sempre tendo um indicador abaixo do indicador geral. Então, isso me faz, cirurgicamente dizendo, olhar para esse setor e entender o que está acontecendo ali. Se é um alinhamento da liderança, de repente a liderança não tem um alinhamento com seus liderados, se eu preciso ter uma atenção, se essa liderança, essa gerência, por exemplo, ela está conectada numa diretoria que não tem o suporte necessário, e aí, como RH, a gente consegue fazer um trabalho bem direcionado nesse setor aqui, tá? A gente vai, por exemplo, pegar essa demanda de trabalho e compreender também ela por nível organizacional, tá? Então, por nível hierárquico. Então, eu vejo aqui que quem está lá na operação se sente muito demandado, e a gente vai poder compreender. O que é muito bom também dessa plataforma e do diagnóstico integrado é que
Digamos que você aplique essa avaliação dos riscos psicossociais, né? Aqui também funciona muito como uma pesquisa de clima organizacional, aonde eu coloco, faço o input aqui dos riscos psicossociais, a gente realiza agora no mês de abril, tá? E aí você tem uma prática de que a cada 6 meses ou a cada um ano, você faz uma avaliação novamente desses riscos ou do teu próprio clima, tá? Então, avaliar os riscos psicossociais, pessoal, não precisa ser uma ferramenta à parte. Ela está intimamente ligada ao clima organizacional. Então, você pode ter tudo isso na tua estrutura e aplicar para perceber esses riscos, tá? Então, aqui a gente tem, inclusive, um método comparativo entre as avaliações que vão sendo realizadas ao longo do tempo. Então, você realizou a tua pesquisa agora em abril. Daqui a 6 meses você quer realizar de novo e fazer uma comparação dos resultados, você aplica e a própria plataforma, ela permite você estar observando e comparando esses resultados aqui. Então, eu volto lá para, por exemplo, para o nosso indicador de favorabilidade, tá? Que deu 93,4, por exemplo, e quando eu entro aqui no modo de evolução, eu consigo visualizar qual foi o meu indicador na pesquisa que eu realizei há 6 meses atrás e a de agora. Se a tua prática é aplicar uma pesquisa de clima e aqui implementando os riscos psicossociais, tá? E realizar cada um ano, a plataforma também te permite, quando você faz aqui uma avaliação, olhar ainda por 12 meses todos os resultados. Então, além do relatório que eu entrego, você tem acesso a essa plataforma que você vai poder visualizar com mais detalhe e estudar algumas questões com mais propriedade e fazer o recorte que você precisar. Então, como RH, você também tem um acesso de usuário aqui para poder ficar acompanhando o durante a pesquisa e depois que esse ciclo se encerra. Tá? E aí você poder fazer os direcionamentos que você precisa. Então, com a aplicação do diagnóstico, você tem um instrumento muito rico, aonde te faz perceber o clima da empresa, traz aqui os 5 indicadores que eu coloco como os principais indicadores, que é de favorabilidade, engajamento, diversidade, saúde mental e liderança, tá? E aí você consegue, inclusive, fazer trabalhos de reconhecimento dentro da organização, né, posicionando aqueles líderes que têm um melhor resultado, então a gente consegue, né? Então, quem está aqui desde o início viu que esse trabalho ele tem um tripé onde a gente fala de saúde mental, performance das equipes e gestão de resultado. Usar a experiência que a gente identifica por aqui, a partir dos resultados desses líderes, para utilizar como também instrumentos, insumos para os treinamentos, para o programa de desenvolvimento. Então, aqui esse raio-x, ele vai te dar muito insumo para o programa de desenvolvimento humano dentro da tua empresa. Tá? Ele vai te dar um direcionamento muito profundo. Além do que também, no relatório, eu entrego uma visão geral e setorizada da organização, entendendo quais são os tipos de conflitos emocionais que impactam na nossa saúde, não somente mental, mas também na nossa saúde física, o que direciona aqui para alguns quadros de doenças psicossomáticas, tá? Então, a gente está indo numa entrega bastante diferenciada, que não é só olhar os riscos que provocam os transtornos mentais, mas também que impactam a biologia humana, a saúde física do trabalhador, tá? A Júlia coloca aqui, ferramenta de fácil usabilidade, de fato a plataforma ela está ótima, a gente sim, faz com cruzamento importante que proporciona acompanhamento e tratamento contínuo, exatamente, e a ideia é justamente essa, você ter um instrumento na tua mão, aonde você vai poder fazer um trabalho contínuo para o desenvolvimento da tua empresa, tá? Alex, de quanto em quanto tempo eu posso aplicar o diagnóstico? Está de acordo com a tua política de desenvolvimento. Eu sempre faço a indicação de você utilizar, podendo, a cada 6 meses, porque você encurta mais o tempo de justamente até avaliar o teu programa de desenvolvimento e perceber a eficácia que ele tem na aplicação e no alcance dos colaboradores, tá? Então, você consegue estratificar bem direitinho aqui que área, inclusive, precisa de mais atenção. Como eu disse, às vezes a gente faz um treinamento voltado para toda a liderança. Então, como desenvolvedor humano,
Eu estou treinando pessoas nas empresas, aplicando treinamento, um workshop de liderança, a gente passa um final de semana, 2 dias, um dia, treinando todo mundo. Mas existem líderes que precisam de demandas específicas, tá? Muitas vezes, o que ele está vivenciando até não é dentro da empresa. Alex, mas como é que eu consigo saber se é dentro da empresa ou não? O diagnóstico ele vai apontar isso. Quando se fala de situações de burnout, por exemplo, né? E a gente identifica pelo diagnóstico que ele não tem uma demanda de sobrecarga que provoque esse transtorno mental, então a gente vai entender que esse risco ele vem de fora do trabalho. E ali você consegue, então, proporcionar, dependendo da política de desenvolvimento, de relacionamento com o colaborador, você consegue proporcionar um suporte melhor para esse teu líder. Porque o rendimento dele, a performance dele, vai também impactar na equipe. Então, a gente consegue ir de forma bem pontual nesse aspecto. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida do que vocês viram? Tranquilo? O que a gente pode fazer agora? Tá? Então, algumas pessoas entraram aqui depois, eu vou, assim que gerar o link de gravação, no máximo amanhã esse link já vai estar disponível para vocês no WhatsApp também. Tá? Então, o diagnóstico é uma ferramenta que eu ofereço para as empresas, ele tem uma variação para implementação em termos de investimento, dependendo do número de colaboradores, tá? Então, para quem está participando aqui comigo, hoje eu tenho uma condição bastante especial, então fala comigo lá no WhatsApp, para entender como é que a gente pode estar implementando essa ferramenta. Não espera chegar o final de maio, quando a NR1 coloca o prazo para começar suas práticas, se antecipa a isso. A NR1 é uma oportunidade que a gente tem como RH para desenvolver as pessoas em níveis profundos, para a gente alavancar os resultados, causando aqui uma harmonia com todas as nossas entregas, tá? Um dado relevante em relação também à questão dos afastamentos, né, é que o maior percentual desses afastamentos, ele acaba sendo por parte das mulheres, tá? Então, dentro do filtro também, como filtro aqui no diagnóstico integrado, a gente pode trabalhar a questão de gênero para perceber justamente se existindo os riscos psicossociais, eles são mais percebidos por homens, por mulheres, por faixa etária, que faixa etária, se essa mulher, se ela é mãe, se ela não é, como é que é o convívio social, como é a vida dela como um todo. Então, a gente consegue em questões também que trazem alguns complementos para o ambiente de trabalho. Então, como eu perguntei lá no início do nosso momento, do nosso webinar, né? Será que, de fato, as empresas são responsáveis por quase 500 mil de afastamentos em 2024? Tá? Gratidão, Tabata. A gente passa, qualquer coisa fala comigo no WhatsApp, tá bom? Então, será que, de fato, as empresas são responsáveis por 500 mil de afastamentos do trabalho no Brasil? Com o diagnóstico integrado, a gente consegue fazer esse mapeamento e entender realmente o que está por trás das nossas situações no cotidiano, o quanto isso influencia não somente a saúde mental, mas também como a saúde física, tá bom? Alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone ou pode colocar aqui no chat. Se não tiverem, eu vou encerrar e eu vou falar com vocês individualmente lá no nosso WhatsApp, tá bom? Tendo interesse em saber mais sobre a ferramenta, fala comigo no WhatsApp, pode me chamar assim que encerrar aqui, que a gente pode, inclusive, marcar também. Eu vou deixar um link para vocês, vou mandar agora um link de agendamento, aonde vocês podem marcar um momento comigo, sem custo algum, para a gente falar um pouco mais sobre esse conteúdo, e a gente, então, a gente poder passar mais conteúdo sobre isso, tá? RH da Rio Center está aparecendo aqui para mim. Fala para mim o teu nome. Entrou no final, mas percebe que é uma ferramenta bem completa. Sim, Heloísa, é uma ferramenta bastante completa, tá? Ela vai te dar muito conteúdo para os teus programas de desenvolvimento dentro da empresa, tá? E a Rio Center que tem uma representação bastante significativa na nossa capital potiguar aqui, então fala comigo também lá no WhatsApp, tá joia? Júnia, muito obrigado aqui pelo teu feedback também. Tá bom? Amanhã eu estou compartilhando com vocês o link dessa apresentação, mas eu vou colocar o nosso link aqui também para se você desejar marcar um momento para falar diretamente comigo,
eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês, tá? Todo mundo que passou aqui, a Tapa que já saiu, a Heloísa, a Júnia, a Monique, tá bom? A Anne, lá da Casa do Orval Paiva, a Cristiane também, que está aqui presente com a gente. Um grande abraço. Um excelente final de quarta-feira para vocês.